Uma pergunta para vocês que já são mais experientes na banca Sebrasp, CESP, Quadrix e tal. Nessas provas de certo e errado, como vocês fazem para marcar as questões? Literalmente, essa é a minha dúvida. Por exemplo, eu abri aqui uma prova de certo e errado do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Assim é a medida da prova. Aí aqui agora, respondendo questões lá no QC, respondendo questões no QC é fácil, tranquilo, né? Tem as duas opções, certo e errado. Só que na hora da prova, você só vai ver esta bendita parte. Você só verá esta bendita parte. E aí, como vocês fazem para marcar? Vocês colocam o quê? Uma bola, um X, colocam um C, um E, uma bola para as certas, um C para as certas, um E para as erradas. Como danado vocês fazem para marcar? Eu até agora não decidi como que eu vou estar fazendo para marcar na hora da prova. Aqui está uma bendita prova de referência e eu não sei como eu vou marcar lá na hora, né? Se eu vou, sei lá, pegar... Ah, a questão 15 tá correta, fazer um círculo na questão. A questão 16 tá errada, fazer um X. Não sei como danado eu vou marcar. Por exemplo, se fosse uma prova de múltipla escolha, colocar aqui múltipla escolha, uma questão de múltipla escolha é mais tranquilo. E são questões que eu já fiz, né? Já resolvi muitas provas de múltipla escolha. E então a pessoa acaba lendo e vai eliminando as alternativas. Literalmente eu risco na hora da prova algo assim. Vamos supor que a resposta é a C. Meu costume de marcar as questões de múltipla escolha é literalmente fazer um alfa. Eu faço um alfa na correta. Boto um alfa. Quando eu tenho em dúvidas, eu acabo colocando uma interrogação. Quando eu ainda tenho dúvidas entre duas questões, eu coloco umas três bolinhas. Por exemplo, se eu fiquei em dúvida nessas benditas três alternativas e eu acho que é o setor de compras, aí eu vou lá e coloco umas três bolinhas para indicar que, ó, as outras podem ser também, mas eu creio, meu feeling, minha sensação é que a letra C seja a correta. Agora, para a prova de certo e errado, eu não sei como danado eu vou fazer, né? Tô pensando em realmente ainda utilizar meu alfa. Normalmente eu costumo marcar com um alfa, não sei porquê. Isso aqui era para ser um alfa, tá? Eu sei que o alfa é mais ou menos assim, sei lá. Aí eu costumo fazer esse símbolo aí, meio que um alfa para marcar as questões, quando é múltipla escolha, né? Agora, para questões certas, certo e errado, modalidade certo ou errado, ainda não tenho tanta certeza, porque olha só como a prova é, bicho. Literalmente tem um enunciado ali para indicando que você vai ter de julgar com base na besteirinha que ele falou. E aí você tem as questões, solta um monte de questões aí. Tipo, eu olhei aqui que tem uma parte de questões que soltaram aí umas 19, 11 questões, sei lá, direto assim. Passa com base nisso daqui, responda essas 11 questões. Muitas questões de um só enunciado. Aí eu não sei ainda como eu vou estar marcando lá na hora, né? O que eu pretendo fazer é marcar diretamente no gabarito. Vou colocar pra aqui pro lado. Porque são 120 questões a prova do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. São 120 questões. Se eu for deixar para marcar só no final e ainda duas alternativas, né? O que é bem mais tranquilo de visualizar, mas ainda assim corre o risco de você errar a questão, né? Marcar errado. Então eu pretendo ir marcando assim. Terminei de fazer a prova, já ir marcando ao mesmo tempo. Por exemplo, terminei de marcar as questões que eu identifiquei que era língua portuguesa, já vou lá e marco as alternativas no bendito gabarito. E assim vai. É o que eu pretendo. Pelo menos não vou deixar para marcar as 120 questões logo no final, só no final, né? E talvez fazendo assim, mesmo se depois você voltar na questão e identificar um erro, você pode simplesmente marcar duas questões, né? Você vai receber 0 ponto por isso, mas pelo menos não vai ser uma resposta -1, né? Você não vai perder um ponto. Então, se você realmente ficou lá, marcou a questão e depois veio uma ideia que a resposta era outra alternativa, vá lá e marque as duas mesmo, né? Pelo menos 0 ponto. Nas provas de certo ou errado, você tem isso, né? Há duas formas de ganhar 0 ponto. Ou deixa tudo em branco, ou marca as duas alternativas, né? Porque você estudou raciocínio lógico ou matemático. Não dá para uma pergunta ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Certo ou errado ao mesmo tempo. Não dá. Então, se você marcar as duas bolinhas, você vai receber 0 ponto por isso, tá? Ainda não sei como danado eu vou fazer na hora da prova. O certo aqui, como sempre, eu vou estar riscando muito. Provavelmente, se eu analisar, vou responder essa questão 15 aqui, só para ver como danado eu faria na hora da prova. Tá, essa aqui seria uma questão bem tranquila, né? Que realmente está certa. Então, na hora da prova, como danado eu faria? Eu identificaria que eu risquei bastante a questão, né? Se eu risquei bastante a questão, já indica que ela está errada. Já seria algo para eu olhar e pensar, essa bagaça tá errada. Aí aqui do lado eu faço o quê? Coloco um E de errado para marcar no gabarito? Ou eu já vou estar com a folha de resposta do lado, folha definitiva do gabarito do lado para marcar nela? Não sei como é que eu farei. Sei lá. Eu pensei em um gama também, fazer tipo o gama. Como é que é o gama? Como é que a pessoa desenha um gama? O gama é assim? Tipo um gama
para as questões erradas e um alfa para as questões certas. Ou talvez eu só use disso daqui. Tá muito riscado? Tá muito riscado? Deixa em errado. E se eu fizer um círculozinho ou um sinal de questão correta, aí eu marcaria como certo. Não sei. Daqui para o dia da prova, respondendo mais questões aqui. Normalmente quando eu vou responder, se você me pergunta, quando eu vou responder, eu costumo utilizar a ferramenta de captura e colocar aqui na ferramenta de captura para responder. Como eu tenho uma mesa digitalizadora, então eu respondo pela ferramenta de captura, que dá para arriscar bastante, apagar, tá. Quando é questão de, sei lá, conjuntos, dá para fazer uns círculos aí, ó. E assim vai. Então eu utilizo essa ferramenta de captura para responder as questões. Aí aqui eu, às vezes, coloco um alfa quando eu vejo que a questão está certa, um símbolo assim para a questão errada, ou ainda esse aqui. Então não sei, daqui para lá eu vou ter de ver, né? Porque uma terceira opção ainda seria deixar em branco. Aí eu não sei se eu vou bolar, inventar, pensar em um ícone, pensar em uma opção para branco. Não sei. Pensar em um semáforo vermelho, laranja, verde. Levar 3 canetas de cores diferentes para marcar as questões.